Muito antes do cristianismo se consolidar como religião oficial do Império Romano, ele era um movimento espiritual vibrante, profundamente simbólico, e repleto de textos e tradições que hoje nos são quase desconhecidos. Entre esses escritos, existe um em especial que permanece como uma joia velada da espiritualidade cristã primitiva, o Pastor de Hermas. Escrito entre o final do século I e meados do século II, esse texto é ao mesmo tempo um testemunho da fé dos primeiros cristãos e um tratado místico que ultrapassa as fronteiras da religião organizada. O Pastor de Hermas não é um evangelho, tampouco uma epístola comum. Ele é uma série de visões, ensinamentos e parábolas transmitidas por figuras espirituais a Hermas, um cristão romano que, segundo alguns relatos, teria sido irmão de um dos bispos de Roma, o Papa Pio I. Essa possível conexão com a liderança eclesiástica da época ajuda a explicar a enorme aceitação que o texto teve nos primeiros séculos do cristianismo. De fato, por muito tempo ele foi considerado um texto sagrado por muitas comunidades cristãs e chegou a ser incluído em alguns dos primeiros manuscritos bíblicos completos, como o Codex Sinaiticus. Mas por que, então, o Pastor de Hermas foi deixado de lado? E por que seu conteúdo ainda hoje fala tão poderosamente a quem busca um caminho espiritual profundo? Para entender isso, é necessário mergulhar na natureza do texto. A obra é dividida em 3 partes principais: as visões, os mandamentos e as semelhanças, ou parábolas. Essas 3 seções, embora distintas em forma, estão unidas por um mesmo propósito: conduzir o leitor, ou ouvinte, como era o costume da época, por uma jornada de purificação interior, reencontro com o divino e construção de uma nova consciência espiritual. É como se Hermas recebesse não apenas mensagens, mas instruções iniciáticas, um verdadeiro manual de evolução da alma. Nas visões, Hermas encontra figuras espirituais que simbolizam a Igreja, os anjos e a própria sabedoria divina. A Senhora, por exemplo, aparece como uma mulher de beleza e poder sobrenaturais, representando a Igreja Celestial, que ora está corrompida, ora renovada, conforme o estado espiritual dos fiéis. É uma concepção viva da Igreja, não como uma instituição humana, mas como um ser espiritual coletivo, que respira, sofre e evolui junto com os seus membros. Isso já indica uma visão espiritual muito diferente daquela que a ortodoxia estabeleceria nos séculos seguintes. Na segunda parte, Hermas começa a receber instruções diretas de uma figura espiritual chamada o Pastor, um anjo que atua como seu guia e instrutor. Ele transmite uma série de mandamentos que não apenas ensinam ética e moral cristã, mas revelam uma lógica energética e vibracional por trás das ações humanas. Hermas é instruído a manter o coração puro, a não guardar rancor, a ser paciente, e a cuidar da própria palavra, porque tudo isso afeta diretamente a alma. Aqui, já podemos identificar um conceito semelhante ao que hoje chamamos de frequência espiritual ou campo vibracional. Essa parte é notavelmente rica para estudiosos da espiritualidade. O Pastor de Hermas ensina, por exemplo, que os espíritos malignos só entram na alma quando a pessoa se entrega à dúvida, ao orgulho ou à raiva. Por outro lado, os espíritos santos só permanecem em um corpo que cultiva a paz interior e a humildade. Isso não é simplesmente moralismo religioso, é uma concepção energética da espiritualidade, que se conecta fortemente com o que tradições esotéricas e orientais também ensinam. Na última parte, as semelhanças, Hermas é conduzido a parábolas que expandem ainda mais essa visão espiritual. Uma das mais impactantes é a da construção da torre, símbolo da edificação espiritual da humanidade. Cada pedra da torre representa uma alma, e apenas aquelas retas, inteiras e bem ajustadas podem fazer parte da construção. As deformadas, rachadas ou sujas são rejeitadas, ou precisam passar por um processo de purificação antes de retornarem. Aqui temos uma metáfora clara da evolução espiritual coletiva, que se faz com almas conscientes, dedicadas e em sintonia com o bem. Essa linguagem simbólica e visionária é tão poderosa que o Pastor de Hermas poderia ser comparado a livros iniciáticos de outras tradições, como o Livro dos Mortos egípcio, o Bhagavad Gita ou até os Evangelhos gnósticos. Seu conteúdo é mais próximo de uma experiência espiritual do que de uma leitura comum. Muitos estudiosos modernos o consideram um dos primeiros grandes tratados místicos da era cristã, anterior à teologia formal e mais próximo das vivências espirituais profundas.
E há um ponto especialmente tocante: Hermas não é apresentado como um santo ou um mestre perfeito. Ele é um homem comum, que sofre, erra, se angustia, e mesmo assim é escolhido para receber visões e instruções divinas. Isso transmite uma mensagem poderosa: qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode acessar o sagrado se buscar com sinceridade. A espiritualidade, neste texto, é acessível, viva e transformadora. No entanto, com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo se institucionalizou e se afastou de suas raízes mais místicas, textos como esse começaram a ser descartados. Concílios eclesiásticos definiram o que seria ou não incluído no cânon bíblico, e obras que sugeriam visões, diálogos com anjos ou ensinamentos simbólicos passaram a ser vistas com desconfiança. O pastor de Hermas foi rotulado como edificante, mas não inspirado, uma maneira elegante de dizer que não era mais bem-vindo nos púlpitos eclesiásticos. E assim, caiu no esquecimento. Mas hoje, em um tempo de redescoberta espiritual, onde muitos voltam os olhos para os antigos mistérios em busca de sentido, o pastor de Hermas ressurge como um farol. Sua mensagem permanece atual, talvez até mais compreensível hoje do que em séculos passados. Ele nos lembra que a fé é uma jornada, que o arrependimento verdadeiro tem poder de cura, e que somos todos chamados à edificação de uma torre interior, uma morada luminosa para o espírito. Neste texto, o divino não é um conceito distante, mas uma presença próxima, que se manifesta por meio de símbolos, sonhos, e do diálogo íntimo com a consciência. É uma espiritualidade que pulsa, que orienta, que convida à transformação profunda. Redescobrir o pastor de Hermas é reencontrar um cristianismo místico, compassivo e vibrante. Uma fé que não depende de templos, mas de consciência. Um caminho que não exige perfeição, mas entrega. Um pastor que não aponta o dedo, mas estende a mão. E talvez seja justamente isso que muitos de nós estamos buscando.